Prontinho, Janiel, já está gravando, tá? Tá. Bom dia, hoje a nossa entrevista é com a professora Raquel, que nós vamos desenvolver um jogo da disciplina Tópicos Especiais em Informática na Educação. Aí aqui foi elaborado um roteiro de 12 perguntas e nós vamos começar. Aí nós temos a primeira pergunta. Professora, como você define as estruturas de repetição e qual a importância desse conceito na programação? Então, as estruturas de repetição, elas correspondem a uma estrutura, de certo modo, abstrata, dentro do processo de desenvolvimento de software, que conceitualmente, né, correspondem a estruturas que vão ter iterações, né, vão ter repetições de acordo com determinadas condições. Essas estruturas, elas são muito comuns de serem usadas tanto no contexto da disciplina de introdução à programação, mas, sobretudo, nas aplicações práticas de desenvolvimento de software. É válido destacar que, dentro dessa disciplina de introdução à programação, nós trazemos conteúdos que são a base para o desenvolvimento de programas, né? Portanto, as estruturas de repetição são estruturas comuns de serem utilizadas dentro de programas, ok? Ok, certo, entendi. Aí nós temos a outra pergunta, segunda pergunta, quais os tipos de repetição são ensinados durante a disciplina? O while, do while e o for? Atualmente, a disciplina de programação passou por uma definição de linguagem a ser utilizada no curso técnico em informática. Anteriormente, estávamos usando a linguagem C para ensinar a introdução à programação, por considerar a especificidade da linguagem. Contudo, a partir deste semestre, foi definido entre os professores que a disciplina de introdução à programação é ministrada utilizando a linguagem Python, certo? E por utilizar a linguagem Python, a gente faz uso da estrutura for, né, dentro desse processo de ensinar a estrutura, fará, né, porque não iniciou ainda esse conteúdo, mas fará o uso da estrutura for e da estrutura while, para poder ensinar a estrutura de repetição. Certo, entendi. É que no caso o Python não tem o do while, né? Isso. Certo. Aí próxima pergunta. Quais as principais dificuldades que os alunos enfrentam ao aprender sobre estrutura de repetição? Janiel, eu considero que as principais dificuldades são as seguintes. A primeira é que, de certo modo, é uma estrutura abstrata. Toda a compreensão de algo abstrato requer um esforço um pouco maior, né? Porque é algo abstrato. E a gente acaba, notadamente, concretizando essa abstração por meio dos exemplos. Mas o entendimento conceitual, ele é abstrato. Então, a primeira dificuldade que eu percebo é essa abstração, de compreender de forma abstrata o conceito, a definição do que é. Para além disso, a estrutura de repetição é um conteúdo que envolve conhecimento de outros conteúdos anteriores, tais como estrutura de condição, porque dentro da estrutura de repetição há necessidade de definir as estruturas de condição para fazer as iterações. Há a necessidade de conhecer a declaração de variáveis, o uso das variáveis, por muitas vezes a utilização de entrada e saída de dados. Então, se a gente avaliar esse conteúdo, ele acaba sendo um agregador de outros conteúdos anteriores. Então, notadamente, se o aluno tem dificuldade em um conteúdo anterior, possivelmente essa dificuldade ela se estende para a estrutura de repetição. Não necessariamente porque a falta de compreensão pode se dar diretamente para a estrutura de repetição, mas como corresponde, né, esse acumulado de conteúdos, então esse é um outro ponto, né, que eu interpreto como um ponto de dificuldade. Então, de forma resumida, as principais dificuldades, a meu ver, são associadas à abstração dos dados, né, à abstração do conhecimento, assim como ao cumulativo de conhecimento que é necessário para a compreensão deste conteúdo. Certo, entendido.
Aí nós vamos para a quarta pergunta. Quais são os erros mais comuns ou conceitos que costumam ser mal compreendidos pelos alunos? Olha, os erros mais comuns acabam sendo erros de lógica, né? Dentro da compreensão dos tipos de erro de programação, né, nós temos os erros de sintaxe e os erros de lógica. Eu até entendo, Janiel, que a parte de escrever, né, a parte da sintaxe, os alunos eles conseguem absorver, né, como escrever a estrutura de repetição. Mas os erros, eles são mais relacionados, a meu ver, na parte lógica, no erro semântico, né, de como fazer a estrutura de repetição para determinadas situações. E isso vai muito de encontro, Janiel, com a questão da interpretação, de interpretar o que precisa fazer para, assim, estruturar, né, a estrutura de repetição. Portanto, os erros, eles são muito relacionados à compreensão e, por conseguinte, resultam em um erro de semântica. Certo, entendido. Aí nós vamos para o tópico estratégia de ensino. E quinta pergunta: quais as estratégias ou metodologias que você já utiliza para ensinar as estruturas de repetição? Como nós podemos citar exemplos práticos, exercícios ou recursos visuais? Atualmente, Janiel, na verdade, não só atualmente, mas em todos os outros momentos que eu tenho ensinado essa disciplina de introdução à programação, eu tento trazer para a disciplina uma metodologia baseada em resolução de problemas, para que a abstração que eu mencionei anteriormente, ela possa ser mais concretizada. Então, dentro do processo de ensino, nós trazemos determinados problemas que os alunos consigam perceber a aplicação do conteúdo naquele problema e, consequentemente, consiga enxergar, né, de forma concreta a existência e a necessidade do conteúdo dentro desses problemas. Para além disso, a gente utiliza, né, dos conceitos e dos conteúdos ensinados para resolver esses problemas. Então, a metodologia é muito pautada na estratégia de resolução de problemas. Aí, esses problemas são os mais diversos, né, mais diversos e também cotidianos, para que possa justamente tentar deixar mais próximo do aluno o entendimento, né, trazendo situações cotidianas, situações que a abstração seja mais concreta, né? A gente consiga concretizar, na verdade, a abstração, tá? Certo. Aí, no caso, a sexta pergunta, que eu ia fazer agora, você já respondeu, que é trazer situações do cotidiano para que os alunos possam compreender. Sim, sim, a gente acaba trazendo, né, situações do cotidiano, porque quando a gente conhece mais propriamente alguma coisa, a gente tem mais facilidade de entender, né? Então, por isso que a gente acaba trazendo situações do cotidiano, para que o aluno consiga se aproximar cada vez mais do conteúdo. Isso. Aí, da sexta eu já vou pular para a sétima, que já foi respondida. Aí, já foi utilizado alguns jogos educativos, outras ferramentas interativas para ensinar a estrutura de repetição durante a disciplina? Janiel, eu ainda não trouxe de forma direta. No início da disciplina, eu até apresento para os alunos algumas ferramentas de apoio que eles podem estar utilizando no processo de ensino e aprendizagem da disciplina. Então, essas ferramentas, eh, tem talvez você já conheça também, tem o code.org, tem o Compute-it, né? São ferramentas que trazem estratégia de gamificação. Então, elas servem como ferramentas de apoio, que são mencionadas no início da disciplina. Dada a quantidade de conteúdos que nós temos, até o momento eu ainda não usei. No decorrer das aulas, essas ferramentas, elas são introduzidas para o aluno no começo da disciplina, são sugeridas de os alunos utilizarem, mas de uma forma complementar, tá? Que aí, no caso, especificamente, as que eu sugiro é o Code.org e o Compute-it. Dentre essas que trazem um aspecto de gamificação, né? Eu sugiro outros repositórios que não trazem a gamificação de forma direta, né? Não trazem de forma direta. Certo.
Aí nós vamos para a oitava pergunta. Quais os tipos de atividades costumam ser mais úteis para os alunos? As atividades, Janiel, eu considero que as mais úteis, eh, essas atividades que ajudam o aluno a desenvolver o raciocínio lógico. Essas atividades eu acho que elas são de extrema importância, né, que aí ao desenvolver o raciocínio lógico, isso tem um efeito dentro da aprendizagem de programação. Nós sabemos que a atividade de programar, ela exige a habilidade de desenvolver o raciocínio lógico, né. Então eu entendo que essa é uma atividade importante. Para além dessa, eu também acredito que a atividade de que o aluno, ele desenvolva, né, ou seja, que o que a gente mencionou anteriormente, que ele tem uma situação problema, e a partir dessa situação problema interprete, aí vem a necessidade do raciocínio lógico, né, no processo de interpretação, e consiga desenvolver o código para resolver aquela situação problema. Então eu vejo como se a gente dividisse, né, 2 atividades, uma atividade de raciocínio lógico e uma outra de resolução de problema por meio de codificação. Certo, realmente, no que eu vejo, o raciocínio lógico é o que mais pesa para os alunos. Isso, essa questão da interpretação, Janiel, ela é crucial. Muitas vezes eu até relato nas aulas, gente, se a gente não consegue entender, que é a interpretação, né, entender o que nós vamos fazer, jamais a gente vai conseguir. E isso não é só em programação não, é qualquer coisa, né. A gente precisa compreender o que vai fazer, para que a gente consiga, assim, fazer. Certo. Aí, nona pergunta, os alunos expressaram alguma preferência por abordagens específicas de ensino? Janiel, até o momento, eu não tenho percebido alguma preferência expressa pelos alunos, né. Possivelmente eles têm, né, porque cada um de nós temos as nossas afinidades por uma metodologia de estudo, né. Determinadas pessoas aprendem mais de uma forma, outras aprendem mais de outra, mas, eu não tenho percebido os alunos expressarem, né, essa forma de aprendizagem. Certo. Aí nós vamos para a décima pergunta, sobre a possibilidade de integrar elementos de gamificação ou mecânicas de jogo no ensino de estrutura de repetição. O que a professora acha dessa abordagem? Olha, Janiel, eu acho interessante por demais, né. Quando a Cíntia fez a proposta, né, de trazer, esses jogos para as disciplinas, eu achei super fantástico, porque eu acredito que é uma proposta diversificada, né, que traz aí, diversos elementos, né, que se aproximam, muitas vezes até do que os alunos já praticam, né. Nós temos alunos dentro do curso técnico em informática, né, que são adolescentes, né, que têm a proximidade e a afinidade com jogos. Então, trazer esse aspecto de gamificação, que é algo que eu acredito que os alunos já têm conhecimento, né, têm conhecimento, gostam, né, de utilizar jogos, eu acho que isso vai trazer um ganho, fantástico para a disciplina. Então, acho que é uma estratégia importante por demais. Isso. Aí nós vamos aqui para a décima primeira pergunta, que elementos ou desafio você sugere que o jogo aborde para fortalecer o raciocínio lógico e a interpretação dos conceitos abstratos das estruturas de repetição? Que estratégias, né, Janiel? Olha, eu continuo achando que as situações do cotidiano, situações problema, são estratégias interessantes de serem trabalhadas. E essas situações do cotidiano, elas podem, né, estar envolvidas dentro da gamificação. Assim, daí até aqui já faço menção de funcionalidades desses outros jogos, do Code.org, por exemplo, que traz algumas situações que requerem, né, por meio do raciocínio lógico, resolver essas situações. Então, eu acredito que essa estratégia, né, de ter situações cotidianas e, assim, o aluno conseguir, por meio dessas situações, não diretamente codificar, mas interpretar, extrair o pensamento computacional a partir dessas situações, eu acho que isso é legal. Ajuda a desenvolver o raciocínio lógico, né, e consequentemente isso colabora no processo de aprendizagem do conteúdo. Certo.
Aí nós vamos para a última pergunta. 12ª pergunta. Existe algo mais que você acredita que ser relevante para o desenvolvimento de um minijogo educativo sobre estrutura de repetição? Olha, Janiel, eu acredito que vocês vão definir aí os elementos dos jogos e estou à disposição para colaborar, né? Além dessa questão da situação do cotidiano, eu acredito que a estratégia do ranking, ela é legal, a estratégia de pontuação, no geral, eu acho que isso é um aspecto motivacional, né, que de repente pode agregar motivação, engajamento dos alunos para utilizar o jogo, porque eu acredito que além da proposta, de ter a situação do cotidiano, de ter as situações problema para serem desenvolvidas, é importante pensar como motivar os alunos a usar, porque a gente pode desenvolver uma ferramenta que seja fantástica do ponto de vista de ensino-aprendizagem, mas se os alunos eles não tiverem motivação para usar a ferramenta, ela não vai ser bem aproveitada, você entende? Então, eu acredito que vale pensar em estratégias de como engajar os alunos para usar a ferramenta. E dentro dos elementos de engajamento, né, a gente pode citar alguns, né, o ranking, a pontuação, a bonificação, né? Então, aqui, acredito que esses elementos, eles são importantes de serem pensados e avaliados na inclusão da proposta do jogo. Certo, realmente. Então, nossa plataforma tem que ser aquela plataforma que os alunos sintam prazer em mexer. Não quando chegar a nós, nós já vamos para aquela plataforma chata. Exato, exato, porque assim, se for algo que assim, o professor vai pedir para usar essa plataforma, mas se os alunos eles não tiverem motivação de usar, Janiel, eu acredito que os benefícios que a gente pensa que a ferramenta pode ter, eles ficarão minimizados, porque a partir do momento que o aluno usa, ele sente vontade de usar e vai usando cada vez mais, aí sim esses benefícios eles se tornam maximizados. Certo, professor. E acabou as perguntas e a entrevista era só isso mesmo. E muito obrigado, professor. Perfeito, perfeito, Janiel. E olha, mais uma vez eu reforço, me coloco à disposição, tá? Para colaborar, de repente, nas ideias, nos requisitos, no que eu puder ajudar no desenvolvimento do jogo, contem comigo, tá? Eu fico aqui à disposição, tá bom? Certo, muito obrigado. Valeu, valeu. Eu vou só pausar aqui a gravação, tá bom, Janiel? Aí eu envio para você quando eu receber o link, tá?